Olá, pessoal. A gente vai continuar esse assunto, mas agora falando sobre problemas com sedimentador, né? Sobre projetos de sedimentador e as equações dessa operação unitária. Vamos lá, então? Bom, o tema da aula desse primeiro vídeo é apresentar para vocês dois métodos dos cálculos de projetos, o método de Coe e Clevenger e o método de Talmadge e Fitch. E no próximo vídeo eu vou apresentar o último método, que é o método do fluxo de sólidos, e também as equações para cálculo de profundidade do sedimentador. Tá? Nós vamos dividir em duas partes para que vocês possam fazer uma pausa aí entre um vídeo e outro. Bom, falando de projeto, né, de sedimentador. O projeto de um sedimentador exige a especificação da área da seção reta e da profundidade. Então, quando a gente for trabalhar com projetos de sedimentadores, o que eu preciso saber, o que a resposta das equações precisa me dar é qual é a área da seção transversal ao escoamento desse fluido mais partículas, né? Qual é o tamanho desse sedimentador no sentido de área, seja ele circular ou retangular, tá? E também a profundidade do sedimentador para que a gente tenha aí tempo necessário para que as partículas sólidas cheguem ao fundo e possamos coletar um sobrenadante, um líquido límpido, clarificado, livre de partículas. Bom, vejam se vocês concordam. À medida que o tempo passa, a velocidade de sedimentação diminui, tá? Coe e Clevenger, lá em 1916, e também outros pesquisadores, em 52, propuseram um modelo para explicar esse efeito, admitindo que a velocidade de sedimentação seja proporcional à concentração dos sólidos suspensos. Bom, então vamos começar esquematizando aí o nosso sedimentador. Esse também é um esquema que eu mesma fiz, eu faria na lousa para mostrar para vocês, para a gente dar nome às correntes, porque nós vamos fazer balanço nesse equipamento, tá? Então, o método de Coe-Clevenger faz o seguinte: considera-se que a área, que é o que eu quero calcular, tá? O nosso objetivo é calcular a área da seção transversal desse tanque aqui, tá? Eu só esquematizei no meu desenho um corte do tanque, mas o que a gente quer mesmo é a área da seção transversal ao escoamento. Então, a área de um sedimentador contínuo deve ser suficiente para permitir a decantação de todas as partículas alimentadas. Tá? Concordam que ela tem que ser suficientemente grande para que eu tenha tempo da sedimentação ocorrer, de maneira a favorecer a sedimentação tanto das partículas grandes quanto das partículas menores. Essa seção ou zona que constitui o gargalo da operação será denominada zona limite. Assim, ó, no esquema do sedimentador eu tenho como entrada, né, eu vou conhecer normalmente a vazão e a concentração de entrada desse fluido, dessa mistura fluidos sólidos no sedimentador, e duas correntes de saída. A corrente de clarificado, aí eu tenho o índice, então, vazão clar, de vazão do clarificado e concentração do clarificado, e a corrente do espessado, tá? Vazão do espessado e concentração do espessado. Esse é um esquema de um sedimentador operado de modo contínuo, então está tudo aberto, tudo que entra é igual ao que sai. Tá? E eu tenho uma saída constante, sim, de uma vazão de espessado que tem concentração, não é sólido puro, não é sólido seco, é um sólido presente ainda no meio fluido, porém com concentração maior do que a concentração zero inicial. É esse o objetivo, né, do processo. Então, por uma questão de nomenclatura, o que esses pesquisadores sugeriram é dividir aí uma região, tá vendo? Eu pontilhei aqui o que seria a área da seção transversal desse tanque, e tudo que passa por essa região ele chama de Q e de C, vazão e concentração dessa corrente aqui no equipamento, tá legal? Façam esse esquema no caderno de vocês, anotem porque facilita na hora de enxergar o balanço de massa. Mas tranquilinho, né? Balanço com 3 correntes, uma de entrada, 2 de saída. Bom, quais as hipóteses que eles assumiram?
esses pesquisadores assumiram que a velocidade de sedimentação dos sólidos em cada zona, lembra lá, zona A, zona B, zona C, zona D, que são as zonas que se formam durante a sedimentação, bem como a velocidade de queda da interface de sólido líquido é função da concentração local da suspensão. Então, eles assumem que a velocidade é função da concentração. Eu tenho uma velocidade para concentração x e outra velocidade para concentração 2x. A velocidade com que os sólidos sedimentam através das zonas deve ser suficiente para garantir a substituição dos sólidos que deixam essa zona. Tá? Para cada sólido que muda de fase, ela deve ser tempo suficiente para ele ser substituído por outro sólido ali. Né? Nós falamos no final da aula passada que no sedimentador contínuo, as alturas das zonas não se alteram. Né? Eu tenho aquelas zonas A, B, C e D, e diferente do ensaiozinho em batelada, de proveta, em que as zonas vão variando de tamanho do início ao fim da sedimentação, como esse processo é contínuo, essas alturas não se alteram. Então, se um sólido que estava na região C, por exemplo, passa para D, tem que ter tempo suficiente para o da B passar para C e tudo ser substituído. Tá? Tentem pensar que eu estou falando, nesse momento, do sedimentador já operando, em regime permanente, uma estação, uma indústria que já tem esse sedimentador operando. Não estou me referindo ao momento de partida, tá? desse processo, ao momento de encher um tanque vazio com a minha solução, com a minha suspensão, quando ele ainda está vazio. Não estou falando desse momento, estou falando que ele já está cheio, que ele já está operando, que a bomba de entrada e de saída todas já estão ligadas e estamos no momento de regime permanente. Bom, então, o método é o seguinte: considerando que as velocidades de sedimentação em suspensões de diversas concentrações são diferentes, então os pesquisadores propõem fazer esses cálculos, né, essas informações sobre velocidades em experimentos isolados. Tá? Então, se eu assumo que as velocidades são diferentes para concentrações diferentes, e a velocidade é a função da concentração, a rotina, né, o esquema desse método é assim: determina-se a velocidade inicial de sedimentação para uma dada suspensão com concentração inicial de sólidos conhecida. Então, eu vou para o laboratório e faço um ensaio de proveta com uma determinada concentração daquele sólido que vai precisar sedimentar na minha indústria, numa escala maior. Tá? Faço o ensaio de proveta e vejo qual é a velocidade inicial da sedimentação para essa concentração. Pego essa suspensão, que eu já fiz, que eu conheço a concentração, né, diluo essa suspensão, gero uma nova concentração e faço um novo ensaio de proveta para determinar a nova velocidade de sedimentação. Tá? Vejam, foram já duas concentrações diferentes, consequentemente velocidades de sedimentação diferentes. De novo, diluo outra vez, faço outra concentração daquele sólido que eu vou trabalhar em maior escala. E assim eu faço quantos forem necessários, quantos eu achar suficiente, tá? Para ter aí valores empíricos de laboratório, de escala de mancada, ensaios de proveta, com valores de velocidade em função da concentração. Tá? Vejam lá na aula passada, no vídeo da aula passada, o esqueminha da proveta que eu fiz, lembra? É possível a gente calcular a velocidade de sedimentação para aquele ensaio. E se os ensaios forem feitos com concentrações diferentes, valores diferentes de velocidades nós vamos ter também. Tá? Foi isso que esses pesquisadores propuseram, fazer vários ensaios, ter vários valores de velocidade para cada valor de concentração. E agora tratar esses dados para levar isso para uma escala maior, né, para um sedimentador maior, em que eu vou ter que englobar todas essas concentrações, porque ao longo do processo de sedimentação, cada região do meu sedimentador está numa concentração diferente. Bom, então assim é possível calcular a área que nós vamos chamar de S, tá? A área do sedimentador para várias concentrações. Então a gente sabe que a velocidade pode ser obtida por vazão por área, consequentemente a área é vazão por velocidade.
tá? O valor máximo encontrado será, então, a área necessária para permitir a sedimentação em regime permanente de todo o sólido alimentado ao decantador. Porque eu faço um ensaio para uma determinada concentração, tenho a velocidade. Aí faço para outra concentração, tenho a velocidade. Faço para outra concentração, tenho a velocidade. A gente já vai fazer balanço para poder trabalhar com vazão, tá? Nas nossas contas. Mas eu vou ser capaz, vocês vão ser capazes de calcular várias áreas possíveis. Se fosse para essa concentração, eu precisava de uma área de tantos metros quadrados, tantos centímetros quadrados. Para essa concentração, eu precisaria de uma área de tantos metros quadrados. E aí a gente faz para vários e observa a maior área, né? Porque a gente quer melhor sobrar do que faltar. Então, a maior área obtida é aquela que vai contemplar todas as concentrações. Então, a gente escolhe a maior. Já estou dando dica do exercício proposto para essa semana sobre esse método, tá? O primeiro exercício da lista dessa semana é para resolver por esse método aí. Bom, para que não haja arraste de partículas sólidas na direção do líquido clarificado, a gente quer só que o sólido desça pela ação da gravidade no sedimentador. Eu não quero que haja arraste e que ela volte para cima arrastada por alguma fração de líquido aí pela parte do líquido, né? Nesse caso, eu tenho que assumir que a velocidade de sedimentação da partícula tem que ser maior que a velocidade de ascensão do líquido, porque quando também a partícula sedimenta, muda de fase, ela ocupa espaço de um líquido que pode voltar para outra fase. Lembram lá do finalzinho do ensaio de proveta? Lá no finalzinho, depois que a gente passa do ponto crítico, né, se eu deixar a proveta por mais tempo, vai haver compactação do sólido. E para ele compactar, ele expulsa o líquido que volta para outra região. Vamos começar então fazendo o balanço de massa total, considerando que não há arraste de partículas para cima. Tá? Não há. As partículas só estão descendo em função da ação da gravidade. Então, é verdade a gente dizer que a vazão Q, aquela vazão que passa naquele limite, né, do volume de controle que eu desenhei, do sedimentador, da zona limite, essa vazão Q que entra é igual à vazão do clarificado mais a vazão do espessado. Concordam? Observem aqui as equações, tá? Não precisa decorar as equações. Daqui a 2 slides, eu acho, a gente chega na equação final desse método, que é o que eu quero que vocês entendam como eu cheguei nela, mas nós vamos usar diretamente a equação final do método, tá? Só quero explicar o balanço para vocês entenderem como que nós chegamos naquela equação. Mas então, parte do balanço de massa, deixa o Q clarificado em evidência, faz aqui o que nos é conveniente, que é dividir pela área, tá? Porque vazão por área é velocidade, tá? E aí essa para mim é a velocidade ascensional do líquido na seção, que é o líquido clarificado que está saindo por cima do meu sedimentador. Então, é verdade eu dizer que essa velocidade é igual a essa equação aqui, tá? E aí eu arranjo para deixar a área em evidência, que é o que a gente quer calcular, né? Então, eu dependo das vazões de entrada ali da zona limite, do espessado e também da velocidade com que isso está acontecendo. Vamos considerar regime permanente e considerar que não há arraste de sólidos. O que significa isso? Que a concentração no clarificado é zero. Eu tenho 0 partículas sólidas no clarificado. Estou coletando um líquido límpido, tá? Então, eu simplifico essa parte da equação e essas duas igualdades aqui são verdadeiras se a gente olhar para essa igualdade aqui, tá? Então, a entrada de massa, tá? Verifiquem as unidades, por favor. Isso aqui é vazão, deixa eu pensar, vazão volumétrica, tá? Estou fazendo balanço de massa. Então, dá certo se isso aqui for vazão volumétrica e isso aqui é concentração, massa por volume. Tudo bem? Verifiquem. Se tiverem dúvida, me avisem, por favor, quando a gente se encontrar na nossa aula ao vivo. Mas é verdade, então, que a entrada é igual àquela que está passando pela zona limite, que é igual a tudo que está saindo. Sendo isso aqui zero, essas igualdades são verdadeiras, tá? É verdade essa igualdade para o Q, em função das concentrações e vazões iniciais, e é verdade para o espessado também. Se a gente pegar essas informações e colocar lá na equação 2, tá? A equação 2 dependia do QE, eu vou substituí-la na equação 2 e chegar na equação
3, pessoal. Tá? Essa equação 3 é a equação que nos interessa para o método de Coe-Clevenger. Eu não sei se assim é a pronúncia correta. Tá? Mas vejam, é uma equação de cálculo de área em função de informações que a gente conhece se a gente for para o laboratório e fazer ensaio para várias concentrações diferentes. Tá? O problema vai me dizer, a indústria vai me requerer, a estação de tratamento vai me dizer qual é, por exemplo, a concentração da lama que eu quero espessar, ou porque eu vou ter um limite ambiental para cumprir, ou porque eu vou ter um limite de transporte para cumprir, né, dessa concentração de sólido no líquido que eu preciso ter para poder transportar. Vou saber também, com certeza, as condições iniciais desse fluido que eu quero sedimentar, dessa mistura que eu preciso sedimentar. Então, a gente vai saber pelo problema, vocês vão ter que interpretar o problema e saber a concentração da saída desse espessado, dessa lama espessada, e as informações de entrada a gente tem também. Tá? E aí, vejam, a área é função da concentração e da velocidade que está passando aí por essa zona limite, né? A área é função da concentração e da velocidade. Se eu for para o laboratório e fazer ensaios, e fizer ensaios com aquele material que vai servir para o meu sedimentador maior, eu posso ter essas informações, saber qual é a velocidade para cada concentração inicial. Tá legal? E essa é a equação final, a equação 3. Eu esqueci de pôr uma caixinha aí, mas essa é a equação 3 do método proposto por Coe-Clevenger. Vários valores de área. Uma área que depende da concentração e da velocidade de sedimentação daquela concentração. Tudo bem, então? Então, encerramos esse método e aí vocês já têm possibilidade, né? Já tem a equação aí, o entendimento do método para resolver o primeiro exercício proposto da lista. O próximo método é o método para resolver o segundo exercício da lista que eu propus para vocês essa semana. É o método de Talmadge-Fitch. Esse método, diferente do método anterior, que a gente vai calcular no braço, né, fazer essas equações aí de acordo com os resultados experimentais, esse é um método gráfico. Nós vamos resolvê-lo graficamente. Ele permite calcular diretamente a área mínima do sedimentador, tá? Quando se conhece o ponto de compressão, PC, na curva de decantação. O ponto de compressão, pessoal, o PC, é aquele ponto crítico que eu marquei com uma estrelinha lá no esquema do mecanismo da sedimentação da aula passada, do vídeo passado, tá? Se a gente conhecer, nós vamos poder obter graficamente onde está esse ponto de compressão, o método de Talmadge-Fitch vai nos ajudar a calcular a área nessa curva, após realizar um único ensaio de sedimentação. Diferente do método anterior, que eu preciso fazer vários ensaios e ver as velocidades diferentes para cada concentração, esse método gráfico aqui sai com um ensaio só, tá? Mas primeiro a gente vai precisar encontrar o ponto de compressão ou o ponto crítico, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vocês lembram que o ensaio da proveta para uma determinada concentração de sólidos nos dá uma curva mais ou menos com essa cara? Mostrei também lá no vídeo da semana passada, né? Esse Z é a altura da interface na proveta, onde eu tenho só líquido e onde eu tenho sólido, e θ é o tempo que ocorreu aí o meu processo de sedimentação. E esse método gráfico consiste nas seguintes etapas. Eu vou desenhar aqui para vocês e no material de aula PDF que eu mandei está descrito passo a passo a sequência do método. Acho que são 5 ou 6 itens, não sei, não é difícil de decorar essa sequência, tá? Mas a sequência é a seguinte. Primeiro, eu vou passar graficamente uma tangente na região inicial aqui do meu gráfico, tá? No início da sedimentação, eu passo uma tangente nessa região do gráfico. Primeiro passo. Segundo passo, eu traço uma tangente no final do gráfico, lá na região em que eu estou só clarificando mais o meu líquido, né? Não, na região que eu estou, depois que eu já cheguei no final da sedimentação e estou esperando a compressão acontecer. Né? Então, são uma tangente no início do experimento, uma tangente lá no final do experimento. Terceiro passo, traçar a bissetriz do ângulo formado pela intersecção dessas duas tangentes. E
para finalizar, esse é o ponto crítico. Para finalizar a parte do ponto crítico, né? Esse é o ponto crítico, tá? Então, nesse ensaio aqui, gente, o meu gráfico eu fiz no olhômetro, tá? Dependendo dos gráficos de vocês, dos exercícios que a gente fizer, fica um pouquinho diferente o lugar do gráfico. Mas eu fiz uma curva aqui, né? Que é a cara da curva da sedimentação, tá? E aí, pelo método de Talmadge-Fitch, que propõe uma tangente no início do experimento, uma tangente lá nos dados do final do experimento, e a bissetriz desse ângulo formado pela intersecção das tangentes, eu acho o ponto crítico. Significa que a partir daqui, né, eu já estou naquele momento, com esse tempo de experimento aqui, ó, que eu não sei que tempo que é, tudo bem, eu não sabia a escala do gráfico, minutos provavelmente, esse tempo aqui é o tempo a partir do qual vai demorar mais para acontecer, mas o sólido ainda vai compactar mais um pouquinho, porque vai haver a expulsão do fluido aí do meio ao longo de mais tempo, tá? Então, esse é o ponto crítico. E aí, dependendo das informações que a gente tiver, né, como o exercício 2 aí proposto na lista de vocês, esse é o tempo crítico, a altura crítica também, né, a altura do ponto de compressão. E aí, eu posso traçar uma tangente a esse ponto, né? Ao traçar uma tangente a esse ponto, eu consigo encontrar os valores que vão me ajudar no cálculo da área de um sedimentador que eu estou querendo projetar. Porque normalmente eu sei, como no método anterior, né? Eu sei as condições da lama que eu quero gerar. Eu sei como que eu preciso que saia concentrada, qual o valor de concentração daquela lama que eu quero gerar, tá? E esse valor de concentração está relacionada com uma altura aí do sólido no ensaio de Broveta e, consequentemente, também com um tempo para gerar esse espessado necessário, tá? Pensando no tanque maior que eu vou construir e que a empresa ou a legislação me exige um espessado com determinada concentração. Tudo bem? Mais uma vez. Tangente na região inicial, tangente na região final, bissetriz do ângulo formado por essas tangentes. Achei o ponto crítico. Tá? Esse é o ponto crítico desse sólido aí, dessa mistura que eu preciso sedimentar. Informações do problema me dizem como que é a lama espessada que eu quero gerar. Se eu passar uma tangente nesse ponto, é aí que eu vou encontrar o tempo necessário para chegar na concentração desejada. Uma vez que a concentração está relacionada à altura do sólido no ensaio de Broveta. Esse θe, então, né, é dado pelo cruzamento da tangente no ponto crítico com a horizontal ZE, que é a altura da interface correspondente à concentração CE especificada para a lama espessada. Tá? Essa equação aqui de área, então, é verdadeira. A área do meu sedimentador é igual a vazão, concentração, θe, pela concentração e altura inicial do tanque. Esse θe, aqui, ó. Vou destrinchar a equação aqui com vocês. Comecei do balanço de massa, tá? Para sólidos. De novo, não tem sólido saindo lá no clarificado. Essa parte da equação fica zero. Então, é verdade essa igualdade, né? Essa vazão aqui do espessado que vai ser gerado depende da área do sedimentador que eu estou projetando e da velocidade desse espessado, né? A velocidade é altura por tempo. Tô destrinchando para aparecer o tempo aqui, o θ para vocês, tá? Então, isso aqui é verdade. E aí, eu posso substituir aqui, chegar nessa próxima equação, tá? E na proveta, né? Na proveta, pessoal, no ensaio fechado, porque essas informações vêm no ensaio fechado, né? A massa de sólidos é constante, não há entrada e nem retirada de sólidos nesse ensaio em batelada. Então, toda essa igualdade aqui é verdadeira. Concentração vezes área vezes altura, tá? Isso aqui é massa. Na condição zero é igual no clarificado, que é igual no espessado, respeitando as suas devidas concentrações, tá legal? Isso aqui é a unidade de massa. Tá? Então, isso é verdade, né? Eu posso simplificar a equação, fazer a substituição e chegar na equação que eu mostrei para vocês ali no slide anterior, tá? Aqui ela está mais destrinchada. Então, essa é a equação que nos ajuda
a obter a área do sedimentador baseado no método de Talmadge-Fitch, porque é uma equação que entra o θ e o Z0, tá? Para apenas um ensaio de sedimentação. Então, pessoal, vejam com calma aí a sequência da equação, é só um balanço de massa e fazendo os arranjos mais convenientes de acordo com o método que está sendo empregado, né? Foram assim que esses pesquisadores sugeriram essas equações, o arranjo e as simplificações dessas equações, tá? Então, esse é o segundo método de cálculo de área de sedimentador. Usando esse método, vocês vão resolver o exercício 2 da lista. E agora vou fazer uma pausa no vídeo, podem descansar um pouquinho, levanta, estica as pernas e voltem daqui a pouco para o último método que falta para a gente encerrar o assunto de sedimentação. Até já!